Muito bem-vindos, minha gente linda! Hoje nós estamos aqui com Geração Cast. Rapaz, eu apresento 3 podcasts, tem hora que eu não sei em qual eu estou, mas é Geração Cast. Falei direitinho, meu diretor? É Geração hoje? Geração, obrigado aqui por confirmar, né? Olha o louco que vem fazer o podcast, sabe nem qual é dos 3? Mas é isso, né? Graças a Deus a gente tem a possibilidade de estar falando com vocês aí o tempo todo, passando essa informação, trazendo conteúdo de valor. E falando em conteúdo de valor, hoje quem eu trago aqui é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas eu virei fã mesmo pela pessoa, pelo coração, pelo trabalho e pela qualidade em tudo que ele faz. Então me ajude a receber o meu amigo Bruno Pinay. Obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, Pex. Eu que agradeço a honra de estar aqui no seu podcast. Olha, eu vou falar um negócio aqui. Eu falo muito com todo mundo que eu não gosto. Na minha vida, eu pessoalmente, eu não gosto assim de vitimismo. Eu não gosto de vitimismo. Porque dentro da minha história de vida eu já passei por muitas dificuldades lá atrás. Hoje, graças a Deus, as coisas fluem maravilhosamente bem. Mas você sabe, Bruno, que conhecer você me trouxe uma outra perspectiva sobre uma pessoa que passou e passa por adversidades, mas consegue ser essa pessoa assim, leve, agradável, que traz assim um frescor para o ambiente. E para a galera saber exatamente do que eu estou falando, eu queria que você contasse aí a sua história, brevemente sua história. Pex, primeiro, obrigado. E antes de tudo, eu queria começar só um protocolo de acessibilidade, que é um protocolo padrão. Queria fazer minha audiodescrição para as pessoas com deficiência visual que vão assistir o nosso podcast pelo Brasil e pelo mundo. Beleza? Começando minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de cabelos lisos castanhos. Meus olhos também são castanhos. Uso barba. E uma característica do meu rosto é que meu olho esquerdo é menor que o olho direito, por conta da minha deficiência, da característica da minha deficiência visual. Tô usando jaqueta azul, jaqueta de couro azul, né? Camisa branca e um colar com uma asa só. Então essa é a minha audiodescrição. Maravilha. E fale um pouquinho, nesse caso também vou fazer a minha para o pessoal saber exatamente como é que Sim, eu Pex. estou. Ok. Estou usando uma camisa preta, uma jaqueta preta, tenho os olhos ora azuis, ora verdes, depende do clima, e cabelos longos, castanhos, sou branco e acredito que é isso, né? E não uso barba. Fala aí pra galera entender um pouquinho da sua história, como é que você tem uma deficiência, como é que você não, nessa deficiência, não vem de nascença. Fala aí pra galera entender. Eu vou começar, eu sempre começo isso, Pex, com um processo, mas eu acho que eu vou inverter isso, tá? Quem é o Vontade. Bruno, né? O Bruno é o filho da Maria Helena e do seu Amândio, um imigrante português com uma mulher que veio de Minas Gerais. Eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, né? Quem conhece da Tiradentes, São Mateus, ali no extremo leste de São Paulo, para quem não conhece é interessante pesquisar. E o Bruno não nasceu com deficiência, como a maioria das pessoas pensam. Eu não nasci com essa característica. Lembrando que a deficiência é uma característica da pessoa, né? Ela faz parte, como qualquer outra característica, em ser nordestino, ou ser branco, ou ter alguma sexualidade. A deficiência faz parte dessas características. E com 16 anos eu tive minha primeira perda visual do meu olho esquerdo. Até então eu era monocular, então eu não tinha grandes dificuldades. Até que em 2011, com 20 e poucos anos, né, 20 anos, eu apago. Dá um apagão e eu começo aí uma nova carreira, uma nova história, né? Para muitos seria a derrota, seria o maior desafio da sua vida ou alguma coisa que realmente pararia a história, mas para mim não. Então, com 20 anos, com uma carreira dentro do direito, estudando direito, eu me vi no escuro, porque as minhas 2 retinas descolaram. Então, daí eu começo a minha trajetória como pessoa com deficiência que eu sou, começo a ver novos mundos, né, novas oportunidades, e hoje eu tô aí como head de acessibilidade e consumo inclusivo de uma grande companhia aérea. Hoje eu sou um dos protagonistas do movimento da pessoa com deficiência, não sou o único, sou um deles, mas ainda sou muito aprendiz, ainda me coloco como aprendiz nesse movimento, né? Então, se eu puder compartilhar com vocês, o Bruno é uma pessoa que teve um livro com 2 histórias diferentes dentro do mesmo livro, né? Uma história de uma pessoa que não tinha deficiência
e de uma pessoa que tinha deficiência que começou a ver mais o mundo, né? É até interessante falar isso, né? Como que uma pessoa que ficou cega começou a ver mais o mundo? E a partir desse momento que eu fico cego, eu começo a ver mais o mundo. Então eu começo a ver mais oportunidades, mais chances de crescimento, o que é importante e o que não é importante. A deficiência me separou o que é importante do que não é importante, Specs. Então você consegue ver, dentro da minha trajetória, quem me conhece, né, sabe o quanto eu mudei. Era uma pessoa que não conseguia sentar, jamais eu estaria aqui antes da deficiência, né, antes de ser uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito envergonhada, né. Eu tinha medo de tudo, eu achava que eu não era capaz de nada. Eu entendi, porque a minha construção como ser humano foi dentro da periferia de São Paulo, que para quem conhece é um lugar que faz com que as pessoas não tenham sonhos, né? Por tudo que a gente sabe, né? Por todas as mazelas e todas as políticas sociais. Mas quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu comecei a entender que se a deficiência não me parar, nada me para. Então ela foi o grande impulsor, porque ela mostrou para mim assim, Bruno, ou você vai, né? Ou você vai, né? Igual meu médico falou uma vez pra mim assim, ou você vai fazer chorando ou você vai fazer rindo. Melhor fazer rindo, né? Do que fazer chorando, né? Então, depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu comecei a crescer, eu comecei a entender que a parte visual não é tão importante. Então, eu tinha muito medo da minha aparência, eu era uma pessoa que não gostava da minha aparência, não gostava do jeito que eu me portava, por mais que eu tivesse muito conteúdo, eu sempre estudei muito, né? Eu sempre fui um menino que, por não fazer parte dos ciclos sociais da escola, acabou sendo um pouco segregado, e aí comecei a estudar. E eu não colocava isso pra fora. E aí, quando eu me torno pessoa com deficiência, a deficiência me fala assim, ó, tá aqui, a chance é sua, sabe? Ela me potencializou. Eu tenho ciência, eu e a maioria das pessoas com deficiência tem ciência que você olhar a deficiência é diferente para cada um. Então você pode pegar uma pessoa com deficiência, Pex, com a mesma idade que eu, com a mesma trajetória que eu, com o mesmo lugar de fala que eu, mas ela vai interpretar a deficiência diferente do que a minha, sabe? Sim. Então eu olhei a deficiência dessa forma, né? Então, para todo mundo que estiver ouvindo, você pode encontrar pessoas diferentes, com deficiências diferentes, que olham a deficiência de uma outra forma. A minha ótica foi de potencialização. Então eu olhei a deficiência como uma grande potência que ela é, principalmente para puxar assunto. Então às vezes eu tô no metrô, conheço pessoas diferentes, às vezes eu entro numa escola, tô fazendo curso de sábado, então eu já cheguei na sala, todo mundo querendo conversar comigo, porque eles querem conhecer, então você dá abertura. Então você entender que a deficiência, né, que a deficiência não é nada, na verdade a pessoa é alguma coisa, né? Então você entender que a pessoa com deficiência pode ser potencializada, né, ter esse potencial, foi o que mudou minha vida em 2011, quando eu perdi a visão total, assim, foi um blackout. Mas como é que foi esse processo? Eu queria fazer duas perguntas. Ô Gabriel, tu não tá com suporte de celular aí não, né? Não tá não? Não, então deixa. Bruno, como é que foi? Primeiramente, eu posso perguntar qualquer coisa com relação a isso? Sim. Pex, o conhecimento ele tem que ser sem filtro, entendeu? Aqui é um ambiente seguro para você não errar, mas melhorar, entendeu? Então, eu falei alguma coisa que é capacitista, né? Que eu te expliquei que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Ok, a gente vai ensinar você e ensinar todo mundo que tá ouvindo. Então, a partir daqui, a gente consegue disseminar o conhecimento, né? Maravilha. Uma coisa que é interessante, sem tomar muito sua fala, para a física, a escuridão não existe, ela é a ausência de luz. Então, a falta do conhecimento, ela não existe. Na verdade, é a gente que não compartilha. Conhecimento. Então, o Pex é um cara que tem um conhecimento gigantesco em estratégia, em comunicação. A partir do momento que eu não tenho, você me traz luz. E a partir do momento que você não tem sobre pessoas com deficiência ou acessibilidade, eu te trago luz. E aí um ilumina o outro. Que definição maravilhosa. E eu quero... eu tenho algumas coisas tão importantes para lhe perguntar assim, dentro daquilo que eu acho que a galera deveria saber. Eu digo isso porque a minha curiosidade é assim, você é essa pessoa, como eu falei, né, no início, incrível com essa energia, mas qual foi sua reação quando 2011, por exemplo, que houve o apagão porque você já de cara, obviamente, já não tinha visão de um olho. Aí agora, em 2011, apagão completo. E aí, qual foi sua reação?
Pex, é interessante. Eu tomo cuidado pra contar essa história, porque quem tá escutando pode entender que foi uma história muito fácil. Sabe? Tipo, igual o Pex. O Pex era uma pessoa humilde e ficou próspero, né? Sim. Tipo, parece que... Foi assim, né? Parece que um ser divino chegou e falou, não, eu gostei do Pex, eu vou dar esse prêmio pro Pex, né? E não é assim. Você sabe que existe uma construção, né? Você sabe que é uma maturidade, né? São sacrifícios que nós fazemos. Só pra explicar a cronologia dos fatos. Eu trabalhava em comércio, sempre trabalhei em comércio, tá? E... eu acordei na sexta-feira pra trabalhar como eu acordava todo dia. E aí, quando eu fui pegar o meu carro, eu comecei a ver pontos pretos no meu olho, que eles chamam de moscas volantes, né? É até importante pra quem tem esse sintoma procurar um oftalmologista, né? Porque é importante a gente ter esse ponto. Quando você começa a ver pontos pretos na sua visão, por mais pequenos que sejam, pode ser um indicativo de descolamento de retina. Não que seja, tá? Mas pode ser. Então, eu acordo na sexta-feira pra ir trabalhar. Começo a ver as moscas volantes. Você trabalhava, não nessa empresa que você trabalha hoje, Não, em outra empresa. Okay. Eu era... como eu te falei, lembra que eu falei um livro com 2 histórias? Sim. Eu cresci na periferia, meu primeiro trabalho foi com 12 anos, eu panfletava. Nem sei se existe essa profissão ainda. Entregava panfleto nas casas. E aí, fui trabalhar no comércio, né? Fui trabalhar em bar, lanchonete, em padaria. E até então, eu trabalhava nisso. E, enfim, não me especializava porque não, né? É comércio, né? Tipo, agora que especializa, um gourmet e tudo mais, mas naquela época você só crescia de carreira com a sua vivência, né? Então, o cara mais velho é o gerente da padaria, sabe? Sim. E aí eu saí pra trabalhar na sexta-feira, já vi as moscas volantes. Aí eu dei a primeira trava. Sabe aquele frio? Já sentiu aquele frio? Que vem nas espias aí. Porque eu já sabia que era. Mas vinha a primeira fase, que é a fase da negação. Sim. Não é. Até quando eu fui sair com o carro, ele aumentou. Aí ficou em excesso. Lembro até hoje, liguei pra minha mãe. Mãe, eu acho que deu ruim, eu acho que minha retina tá descolando. Aí ela voltou do trabalho correndo, aí nós fomos pro hospital. Eu entrei no hospital na sexta. Eu lembro que sábado, domingo foi muito tumultuado. E eu acordo na segunda, porque eu fui fazer a cirurgia, tive choque anafilático, ataque anafilático, como queiram, sabe? Tive que sair do hospital, e enfim. Eu acordo lá pra segunda, terça-feira, sem enxergar nada. Numa cama de hospital, com 2 tampões no olho. Conseguiu pegar a cena? Sim. Sexta-feira, acordo pra ir trabalhar, eu acordo na segunda-feira ou na terça, não lembro muito bem, sem enxergar nada. A história acaba na sexta-feira. E a história começa na segunda-feira. Uma outra história. Aí eu lembro que meu pai tava do meu lado, e aí meu pai segurando a minha mão, e ele falou, não, calma. Aí meu pai chamou minha mãe, aí chamou o médico, aí o médico veio e explicou, olha, Bruno, descolamento de retina total, descolou a sua mácula. A mácula é o centro do olho, né? E quando descola a mácula é quase no histórico, na literatura médica não volta, né? E aí eu começo aquele procedimento. Mas por que eu não foi tão sacrificoso pra mim esse tempo, Pex? Esse 1 ano e pouco, começando essa história na segunda-feira, tá? Sim. Pensa que a minha história começa na segunda-feira, eu não enxergando. Corta pra 1 ano e pra frente. 1 ano e pouco pra frente. Por que eu não sofri tanto, nem senti tanto nesse 1 ano e pouco? Porque eu passei por muito tratamento. Mas o tratamento e as cirurgias, eu acabei fazendo 14 cirurgias, foram pra não deixar que minha retina descolasse mais. Mas na minha cabeça eu trabalhei como se fosse uma esperança de voltar a enxergar, e não era. Então eu me enganei durante 1 ano e meio. Se enganou de propósito mesmo, assim, não era que você não tinha informação. Não, eu tinha informação. Certo, ok. Que eu te falo que é a negação, que é aqueles estágios do luto, negação. Sim. E aí 1 ano e meio me dedicando. Quem já fez cirurgia de retina sabe que quando você faz a cirurgia de retina, você tem que ficar quase 3 meses de cabeça pra baixo. Olhando assim, se a câmera pegar, você tem que ficar assim o tempo todo. Porque a retina, eles colocam um líquido no seu olho, esse líquido faz pressão na sua retina pra ela ficar colada. Mas não é pra voltar a enxergar. Se voltar, ok, mas é pra que não descole mais. Então 1 ano e meio eu fiquei tratamento, hospital. Até que depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, o meu médico fala assim, Bruno, agora é alta. Você imagina? Alta do quê? Você não se curou? Né? Por quê? Porque a deficiência não é uma doença. Consegue entender? Sim. Então eu não tinha que me curar, porque eu não tava doente. Era uma característica. Eu tava com uma característica, uma condição. E aí, meu médico fala isso, né? Foi até a doutora Nilma do Hospital São Paulo, a diretora do Hospital São Paulo, falou, agora você tá de alta. E aí ela me falou um negócio que é isso que é importante, Pex. Sexta-feira nós estávamos conversando, eu e o Pex, numa reunião, e ele falou assim pra mim assim, Bruno,
eu quero que um dia... eu quero mudar a vida das pessoas. Você falou, lembra disso? Sim. Eu quero transformar a vida das pessoas. Sim. E tem palavras que transformam, pro bem e pro ruim. Essa médica falou assim pra mim assim, Bruno, você tá de alta, você vai pra casa, não adianta você ficar dentro de um quarto enrolado num cobertor. Se sua retina tiver que descolar, ela vai descolar. Porque eu tinha um pouco ainda. Sim. E aí tem os procedimentos. Ó, você não pode tomar pancada no olho, você não pode jogar bola porque tudo que bater no olho pode descolar sua retina, né? E ela falou, Bruno, você tomando essas precauções, não adianta você ficar dentro de casa, não adianta você ficar no seu quarto. Se ela tiver que descolar, ela vai descolar. Entendeu? Você tem que tomar uma decisão na sua vida de ir pra frente, evoluir, trabalhar, buscar, virar um legado na sua área, né? Que até então eu não sabia que era acessibilidade. Ou você pode ficar em casa recebendo uma aposentadoria. E no final pode descolar ou não. Entendeu? Então o que você quer? Que ela descole você sendo uma pessoa que não trouxe nada pra sociedade ou ela descole você sendo uma pessoa que entregou algo pra sociedade? Entendeu? Sim. E aí ela pegou e... Aí eu parei, fui pra casa, ela tava entorpecido, enfim, né? Entorpecido psicologicamente, Sim, sim. né? E fui pra casa, aí começa uma vida muito nova. Não consigo mais ver celular. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia ver a hora no meu telefone, eu não conseguia mexer no celular, eu não conseguia ligar uma televisão, eu não conseguia entender se o pote ali era de ketchup ou se era de pimenta. Eu não conseguia ir no banheiro fazer xixi. Entendeu? Sim. Porque eu não enxergava mais, eu não sabia como não enxergar, né? Sim. Eu não sabia me dar com essa nova característica. E aí eu fui me construindo, né? Como pessoa com deficiência, até que eu consegui me conectar com uma fundação, a Fundação Dorina, que é muito antiga, muito respeitada nesse meio. E aí eu conheci novas pessoas, que aí vem a rede de contatos, que é importantíssima, a rede de apoio. Você conhecer pessoas com a mesma característica que a sua, que já estão há 20, 30 anos nessa característica. Nisso eu falei, não, eu quero me empregar, quero me empregar. E aí foi a primeira barreira de empregabilidade. Não conseguia me empregar. Não conseguia voltar pro mercado. E aí adivinha o que eu virei, Opex? Diga. A gente pode fazer até um sorteio aqui, eu acho que ele consegue acertar. Eu tô bem curioso mesmo. Meu pai é maravilhoso. Meu pai vendo a situação, né? Pai é interessante porque ele quer proteger, mas ele sabe que se ele proteger, ele pode prejudicar, Sim. né? Eu não sou pai, então eu entendo que essa situação deve ser muito perturbadora para um pai, né? Até que ele falou assim, filho, eu tenho uma lanchonete, começa a vender, vira camelô. E aí eu virei camelô. Eu vendia CD e DVDs piratas na porta do lanchonete do meu pai. Tá certo que é crime, eu sei que as pessoas vão falar é crime, mas numa situação social que eu precisava trabalhar, eu precisava ter uma renda e eu precisava voltar pro mercado, foi o que eu achei, foi o que eu encontrei. E eu fui durante um ano camelô, sem enxergar. Aí eu comecei a arrumar métodos de... Foi muito enrolado, não? Pra ser? Não, você foi muito enrolado, tipo, as Não. pessoas roubavam de você, já Não. que... Por quê, Pex? Onde eu nasci, quem conhece sabe que a Zona Leste cria pessoas fortes. A Zona Leste de São Paulo, Extremo Leste de São Paulo, São Mateus, Cidade Tiradentes, enfim, quem conhece sabe. Cria pessoas fortes. Então a gente tá ali no meio de pessoas muito boas e pessoas muito ruins, né? Não sei o quanto você conhece aqui. Pouco. Tá. Depois você pesquisa. É uma área... A Zona Leste de São Paulo, historicamente, ela foi esquecida, né? Então, ela é uma área que concentra muitas pessoas humildes de São Paulo. A base trabalhadora de São Paulo tá lá, nos extremos, né? Então, quando eu fui vender DVD, eu criei metodologia. Então, eu posicionava os DVDs de uma forma que eu sabia que tinha... Quem já viu os camelôs? Eles têm aquelas grades. Eles colocam os DVDs dentro. Uhum. Em cima, na grade fica o mostruário que ninguém mexe. Em cima fica as cestinhas, né? Então eu colocava 5 em cada cestinha. Então eu tinha o controle mental disso. Obviamente, se alguém quisesse pegar e sair correndo, beleza, não ia dar, mas ali no dia a dia, não. E sem contar que eu tinha apoio na hora de pagar, pagava no caixa da lanchonete. Então na hora do troco eu não tomava bonde. Entendi. Entendeu? É claro que se acontecer, vai acontecer, mas... Isso foi bom pra mim entender que eu consigo. Meu pai me possibilitou falar, ó, você consegue, tá vendo? Não mudou muito. Mudou, mas não, você consegue ainda trabalhar, negociar. Então, eu vim de família de comerciante e tudo mais. Depois de um ano, eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. E foi aí que eu entro numa multinacional. Aí eu dou um salto, né? Sim. Eu saio dela, entro numa multinacional. E aí, na multinacional, começa a minha carreira corporativa.
graças a esse que eles chamam de hard skills, né? Então você tem lá os soft skills, Sim. na verdade, graças aos soft skills, né? Então, a minha base, e esse, se eu for compartilhar um conhecimento com as pessoas, dê valor à sua base. A minha base como menino de periferia, que ia pra escola pública, que trabalhou em comércio, sabe? Que viu um chão de fábrica desde o começo, me ajudou no mundo corporativo. Porque eu chegava no mundo corporativo e eu tava lado a lado com um cara que fez pós-graduação na Alemanha. Mas esse cara tinha uma coisa que eu não tinha, eu tinha uma coisa que ele não tinha, que era a vivência. Sim. Entendeu? Ele era muito bom, essas pessoas são muito boas. Mas na hora que vai pra vivência, na hora que o pega pra capar começa no mundo corporativo, eu me sobressaía. Que aí é legal, por isso que tem um time, né? Um complementa o outro. Então, essa é a minha construção. É claro que nesse meio termo, entre eu fiquei cego, tratamento, comecei a vender, fui vendedor ambulante, depois fui para multinacional, eu tive altos e baixos, né? Então, várias vezes eu ia sair de casa, eu tinha medo, porque eu já não conseguia atravessar a rua, né? Sim. Então, o perigo de eu atravessar a rua era maior. Quando eu ia no ônibus, eu não sabia se peguei o ônibus certo. Então, não foi fácil, mas o caminho foi prazeroso. Até as barreiras foram prazerosas. Para entender que se a gente tem boa vontade, se a gente tem foco e a gente é resiliente, eu acho que essa é a palavra que mais me define, é a resiliência, você consegue, Pex. Resiliência, para mim, é entender que, tipo, você vai errar, você vai cair. Quantas vezes você já caiu, né, Pex? Nossa. Você foi resiliente para voltar, entendeu? Sim. E quando você volta forte. Sim. E mais forte, mais forte. Então essa foi a minha construção. Lembrando que cada pessoa com deficiência tem uma trajetória. Interpreta essa trajetória do jeito que ela gostar ou necessitar. Mas a minha foi essa. Eu vi logo, quando eu saí do camelô pra multinacional, o quanto era importante, quanto era potencializadora a minha característica de pessoa com deficiência. Tá? E não é romantizando a deficiência, não. Mas dizendo que, tipo, ela me tirou o visual. Então, um exemplo. Você fala pra mim assim, Bruno, eu, Pex, estou usando uma camisa Gucci de 10 mil reais. Beleza. Não me representa. Sim. Entende? Sim, sim. O que vai me representar é o toque. Se eu tocar e falar, nossa, é boa, essa camisa é boa mesmo. Mas pode ser lá do Brás e ser boa, assim, é o toque, no caso, né? É isso. Quando é que você decidiu ser esse estandarte da voz do deficiente? Porque assim, aí entrando nesse assunto também, aí você virou esse palestrante, porque você virou esse estandarte, e as coisas foram acontecendo que você começou a palestrar nas maiores empresas, você é levado para tudo que é lugar para ser a voz, porque você, mais do que ninguém, claro, entende a importância do pessoal também, como você trazer conhecimento para dentro do seu universo. Mas me fala um pouquinho aí, quando é que você começou? Porque você já palestrou dentro da Amazon, você já palestrou na Vale, nas companhias aéreas, enfim, quando é que essa sua história assim, de palestrante começou? Pex, é interessante. Só voltando um pouquinho, desculpa, eu conto muita história. Eu adoro, porque eu tô aqui com medo até eu tô aqui, sabe, escutando a história, é muito interessante. Sim. Eu gosto de contar porque eu vivi cada momento da minha vida. Eu vivi mesmo, intensamente. Sim. Teve épocas que me fizeram mal, épocas que me fizeram muito bem, mas eu vivo intensamente cada etapa da minha vida, então eu lembro delas, sim, ponto a ponto, sabe? Sim. Eu entro na Goodyear, como eu falei pra vocês. Nem sabia se podia falar, posso falar mais? Pode falar qualquer coisa. Beleza. Então eu saio de camelô, faço processo seletivo pra Pirelli, pra Michelin, pra Goodyear. Eu passo na Goodyear um processo seletivo. Entro pra Goodyear. Foi um pai amor, porque era multinacional. E você sabe como que é os pais, né? Uhum. É a multinacional. Não, e o teu pai amor porque tu saiu da ilegalidade, né? Que tu tava vendendo. Aí já pensou, meu filho pelo menos não vai ser preso. Mas vai. E aí eu entrei na Goodyear. E é interessante porque... Lembra que eu falei que eu trabalhava em comércio? Sim. Comércio não tem VR, VA, férias. Sim. Não tem, não tem benefício, nada. Ainda mais quando você tá na ilegalidade. E aí eu entrei pra Goodyear, foi muito legal. Eu entrei na Goodyear, adivinha onde é a Goodyear?
Não Aqui, sei. na Paulista. Sério? No prédio ali do Shopping Top Center. Ah, sei. Aqui, lá no caso, na outra ponta. Aqui a gente tá Lá no Trianon, lá quase. aham. Isso. Aí eu lembro que a Goodyear mandou um e-mail, você passou, tal, se apresente em tal lugar. Aí eu fui comprar roupa, mas não tinha roupa. Ah. Tinha que ir social, né? Lembro que eu fui comprar roupa, né? Aí cheguei na Paulista, era esse tempo de frio. Eu lembro quando eu subi a escada da Paulista, eu me senti na Wall Street. Eu me achei o empresário do Sei. ano. O executivo O de sucesso. executivo. Eu falava assim, caraca, eu tô na Paulista, meu. Porque, meu, eu sou da Zona Zona Leste. Leste. Tipo, né, não que a Zona Leste não frequente a Paulista, mas, né. Aí eu cheguei na Goodyear, entrei no Top Center ali, peguei o elevador, subi. Quando eu cheguei no hall de entrada da Goodyear, tudo era muito temático. Então, as poltronas da recepção eram carros de Stock Car. Era o assento da Stock Car, sabe? Aham. A mesa de centro era uma roda do carro da Stock Car. Então eu fiquei, meu Deus, onde eu tô? E aquela meia luz, sabe? Aquela... Sim. Você entende, aquele mundo Sim, sim, corporativo. Aí entro na Goodyear e vou para a área jurídica, porque eu cursava direito quando eu perdi a visão, Sim. né? Eu cursava direito, doutor, aquelas coisas que você vai sendo levado. 2 meses na área jurídica da Goodyear, um diretor me viu, Valmir Borini, um beijo pra ele, e ele falou assim, cara, você não dá pra isso, não. Tipo, e eu não podia nem xingar o cara era diretor, eu nem conhecia o cara, tipo, porque você sabe que dói, né? Sem dúvida. Dói muito? Sim. Você não dá pra isso, não. Eu vou conversar com você. Ele conversava comigo, a gente virou amigo, muito amigo. E ele começou a me direcionar pro lado da acessibilidade, da empregabilidade. Ele começou a me mostrar que tinha um mundo que era um mundo que tava indo, assim, já tinha gente trabalhando nisso, mas que não tinha tanta demanda, tantas pessoas como no direito, né? Hoje no direito tem bastante profissional e nessa área da acessibilidade não tinha tanto assim. E ele começou a me direcionar. Foi o meu primeiro mentor, se a gente for dizer assim, né? Naquela época, né? Sim. E aí na Goodyear ele começou a me direcionar, começou a me colocar, tirou eu dessa área e colocou numa outra área. Então ele começou a mostrar pra mim que existia um nicho a ser trabalhado. E eu não fazia palestra, eu tinha medo, eu tinha vergonha. Vou te contar um negócio que até se as pessoas da minha família estiverem ouvindo, elas vão concordar. Eu tinha tanta vergonha, Pex, tanta vergonha, que se você e o seu diretor tivessem andando no shopping e ele tropeçasse naquelas plaquinhas amarelas, só tropeçou. Sim. Normal. Eu pegava meu telefone e saía andando. Vergonha. Não, é sério. Eu fazia assim, fingia Não, se ele caísse e esbolachasse no chão, tu nem acudia. Tu ia sair no teu celular e ele que... Entendi. Porque eu queria fugir da situação. Entendi, que era uma situação de atenção, porque todo mundo ia, né? Uhum. Então eu fugia de tudo. Vou dar outro exemplo que era engraçado. Na casa dos meus pais são 2 andares. Se eu tivesse na cozinha, era sala, jantar, cozinha. Se eu tivesse na cozinha e entrasse uma visita na sala, eu corria e subia as escadas correndo. De vergonha. Um bichinho do mato. do mato. Você vê o nível, só para as pessoas entenderem o nível que eu tinha de vergonha. Uhum. De fobia social mesmo. Sim. Né? E aí na Goodyear, ele foi me trabalhando. No final do ano, a Goodyear tinha um evento, um grande evento. E aí, ele falou assim, você vai palestrar nesse evento. Nossa senhora, foi a morte. Tu pensou assim, meu Deus do céu, agora? E sabe o que ele falou pra mim? Aqueles caras... Ele é um cara muito bom, mas é aqueles diretores antigos. Ele foi 20 anos diretor comercial da Mercedes-Benz no mundo, sabe? Aqueles caras que, sim. tipo... É assim? Entendo. Aí ele falou assim, Bruno, você vai ter que decidir, velhão. Você vai ter que decidir aí. Ou vai. Ele falou pra mim assim, não vou discutir com você, não vou ficar te dando conselho. Ele falou bem assim. Foi aí que eu comecei a treinar. E aí eu na época, eu cursava Senai. E aí meus professores do Senai me ajudaram. Então eu comecei a treinar. Robotizado, né? Quando eu cheguei nesse evento em Americana, que é a fábrica da Goodyear, cheio de gente. O pátio cheio de gente. Nossa. E adivinha? A filial da Rede Globo, lá de Americana, filmou. Então tem um registro disso? Não consegui achar, ninguém acha esse registro. Uma coisa muito porque era um programa de empregabilidade de pessoas com deficiência. Certo, uma coisa bem nichada. Bem nichada, isso. E como era a primeira vez que a Goodyear estava contratando pessoas com deficiência e fazendo elas palestrar, então eles queriam que eu acho que é Vanguarda ou TV, não sei, é uma TV filiada da Rede Globo de Americana, da cidade de Americana. E aí eu lembro de subir no palco, cara. E aí? Do lugar que eu tava até o palco devia ter uns 4 metros. Eu acho que demorou. Muito, Vex, sério. E como é que tu saiu? Roubou. Eu me incorporei, né? Coloquei uma persona em mim.
tinha decorado o texto, e aí eu fiz. Foi legal, assim, não foi uma coisa profissional, mas eu consegui passar tudo, os dados da empregabilidade. E como eu sou pessoa com deficiência visual, sou cego, eu não vejo slide. Então, eu tive que gravar os dados. A Goodyear empregou todas as pessoas no ano de 2012, pessoas, sabe assim? Sim. E eu fui junto com um cara, que era o Elton, até um abraço pra ele, que é um cego, que ele é um showman. Ele é um showman mesmo, sabe? Então ele levou carrinho pra mostrar, então exemplificou pior ainda, né? Porque o Elton subiu comigo, o cara era um artista e eu travadão, sabe? Uhum. Aí depois disso eu falei, não, tenho que tomar uma providência. Saiu da Goodyear e entrou na Gol. Nesse meu tempo eu trabalhei em algumas empresas, mas foi bem rápido assim, eu já fui pra Gol. Mas todas elas dentro da acessibilidade. Certo. Sempre. Sempre nesse nicho de projetos, acessibilidade, inclusão. Sim. Mas na Gol é diferente. Na Goodyear eu trabalhava... Goodyear, Bradesco e Fiesp eu trabalhei com empregabilidade. Na Gol eu trabalhei com experiência do cliente. Então, na Goodyear eu ajudava a empregar pessoas com deficiência, com projetos. E na Gol, como tratar nosso cliente com deficiência, com acessibilidade, com experiência, né? Com todos esses pontos que todo cliente tem que ter, sabe? Sim. E aí na Gol, eu entro na Gol e eu começo a falar muito, porque a Gol é muito grande, né? Então ela tem base em todos os aeroportos do Brasil, Sim, né? sim. E eu comecei a dar treinamento, comecei a dar palestra para 6, 7 pessoas, 10, quando era 20. Aí começaram a me chamar. E aí eu comecei a ir. Mas e já assistindo bem, nasci pra isso. Nasci pra isso. Gostava de estar lá. Nos primeiros minutos, eu não sei se você sentiu isso, porque você já é muito experiente, Pex, mas nos primeiros segundos você fica aquele palpitação, né? E aí depois de uns minutos eu gostava, tipo, das pessoas falarem assim, Bruno, já deu seu horário, sabe? Assim? E aí eu me encontrei nas dinâmicas, então eu adorava a dinâmica. Sim. Não gosto daquelas palestras que é 1 hora de palestra, você sentado ouvindo uma pessoa, então eu gosto de interagir. Aí depois eu fui aprendendo a como esquentar a plateia. Então, exemplo, você vai palestrar 2 horas da tarde, a sua plateia já tá lá 10 minutos antes, vai lá conversar com ela, né? Fica ali com eles, brinca, né? Uma coisa... Então eu fui aprendendo e eu comecei a dar muita palestra. Mas isso também é uma atenção que nós temos que ter. Eu acelerei muito, né? Então eu não me profissionalizei. Foi o que eu te falei, lembra? Sim, sim. Eu fui dando palestra, fui dando workshop, palestra. Não, então, mas aí me conta essa história que tu fazia isso muito pela Gol, mas aí quando foi que começou a tu ir para outras empresas, como a Amazon, por exemplo, como é que foi isso, assim? O primeiro foi eu recebi um telefonema da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles iam fazer um evento, e aí eles me ligaram, me conheceram lá pela Gol. Bruno, você pode palestrar aqui? A gente vai falar sobre diversidade e inclusão, acessibilidade e tudo mais. E aí eu falei, eu palestro. Fui, palestrei pra eles. Na outra semana, meu telefone tocou. Era a T-System, que eu te falei, essa empresa da Alemanha. Oi, Bruno, o pessoal lá da Ordem dos Advogados me indicou você. Será que você pode vir palestrar pra gente? Eu falei, nossa, posso. Feliz, né? Lembra aquela... Mega feliz. Nossa, agora eu tô requisitado. 2 telefonemas, né? E aí fui na T-System. Na T-System fiz essa palestra. Aí da T-System eu lembro que já foi conectando. E aí eu fui fazer palestra pra United, que a empresa era americana de aviação civil. Aí da United a Latam me chamou. Aí da Latam eu fui fazer um trabalho com a Zurich. A Zurich é uma empresa que administra o aeroporto de Florianópolis e de Vitória. E agora do Rio Grande do Norte. E aí deles eu já fui pra... A ANAC começou a me chamar todo ano. E aí foi acontecendo. Foi falando o outro. E assim, eu não publicava nada. O Pex sabe, o Pex conhece meu Instagram. Material zero, eu só ia porque eu gostava. Eu me sinto bem lá, né? Então eu me sentia muito bem. E aí foi acontecendo. E aí que eu parei, que eu, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, eu encontrei o Pex, né? Eu quero entender quando a gente conversou pela primeira vez, você me trouxe uns dados, e eu sou uma pessoa dos dados, eu gosto disso, e aquilo ali foi assim um pá em mim, assim, aquilo foi incrível. Quando é que sua palestra começou a migrar para esses dados? E eu quero até que você compartilhe aqui, porque assim,
A sua palestra não é. Isso eu acho maravilhoso, porque eu acho isso muito contundente e convincente. Que é assim: sua palestra contrate pessoas com deficiência, porque nós existimos, nós temos que fazer parte da sociedade. Sim. Não é levantando propriamente essa bandeira. É que você transforma assim, não. Nós somos potenciais clientes que, se você não olhar para nós, você está perdendo dinheiro. Sim. Então é uma coisa muito bacana. Fala aqui aqueles dados que você me falou que eu fiquei chocado. Beleza. O dado que eu falei para pessoas que são ansiosas não ficarem curiosas é o dado sobre os sites, né? Então, Sim. menos de 1% dos sites do Brasil não são acessíveis. Isso é muito sério. Pensa que todos os sites do Brasil, menos de 1%, não permite pessoas com deficiência acessarem de forma plena. Então, 99, tanto não acessam. Isso já é muito sério. Muito. E o outro E se não acessa, não compra. Não é verdade? Se não acessa, não compra. Então... E só fazendo um gancho aí que é interessante. Quando eu entrei na Gol, lembrando, eu sempre me coloco como aprendiz, eu adoro isso. Porque eu acho que quando você se coloca como aprendiz, você aprende mais, né? Sim. Quando você entra num ambiente... Tem até uma teoria que eu não sei, não vou saber falar de onde é o nome, mas que é a teoria do copo cheio ou vazio, já viu falar? Sim, lógico. Você tá numa festa, se você tá copo cheio, o garçom não vem te servir. Se tá copo vazio, ele serve. Mesma coisa você num ambiente. Se você chega num ambiente dizendo que você sabe tudo, que você é o melhor, que só você tem razão, as pessoas que têm conhecimentos diferentes do seu não te servem com o conhecimento delas. Então eu sempre entro como aprendiz, Pex. E quando eu entrei na Gol, eu adoro fazer network, né? Que até na nossa mentoria você me explicou que só melhorar meu network. Mas eu adoro fazer network. E eu comecei a me conectar com pessoas que são protagonistas do movimento. Só tem um detalhe que eu tenho que lhe dizer. Naquele dia que eu expliquei só a base, só o superficial de network. Você está na minha mentoria e vai ter o capítulo onde eu explico os 5 tipos de network. Uau. São 5, e daí você vai ter um boom na sua cabeça. A paulada vai ser maior agora. Vai ser maior ainda. Lá eu só dei uma... A chibatada agora, eu pensei que já tava boa agora. Aí continua com esse que tá dizendo. Então, só pra você entender, quando eu entrei na Gol, eu sabia já um pouco sobre acessibilidade, sobre empregabilidade, mas eu falei, não, eu quero um tempo para conhecer realmente o que é o consumo, o que é a experiência do cliente, o que é customer, né? E aí eu comecei a me conectar com uns amigos, que não eram amigos, eram colegas, pessoas que são referências no mercado, pessoas... Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, um beijo pra ele, o Marco Pellegrini, que é um cara que ele se tornou pessoa com deficiência em 91, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é desse século. Pensa que o cara ele era uma pessoa com deficiência numa época que não tinha nem normativa. Tem noção, Pex? Nossa. Pensa quanto esse cara lutou. Ele e uma porrada de gente. E aí comecei a me conectar com essas pessoas e comecei a absorver conhecimento. E comecei a absorver conhecimento de pessoas que eu gostava e que eu não gostava. Que é importante. Quando você é um profissional, você tem que aprender a fazer coisas que você não gosta, né? Então eu comecei a olhar pessoas que eram muito militantes, muito ativistas. O militante é importante, o ativista é importante, desde que ele não seja, desde que ele seja inteligente e tenha sabedoria, não vai pro extremo, sabe? Sim. E eu comecei a perceber que se falava muito sobre pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência, e uma parte dessas pautas eram assistencialistas. Não que todas sejam, tá mudando muito, mas existe uma porcentagem de falas que são assistencialistas e paternalistas. Olha uma pessoa com deficiência ou como doente, ou como pessoas que precisam ser cuidadas. Ou Sim. pessoas especiais, que é um termo que não se usa nunca. E eu falei, não dá. Eu tenho grandes referências aqui de pessoas com deficiência que trabalham, que têm salários altos, ou até salários médios ou baixos, que querem consumir, sabe? Sim. E aí eu comecei a olhar pra dentro das empresas, a Gol, maravilhosa. A Gol sempre me deu liberdade pra aprender, pra testar, sabe? E aí o primeiro ponto eu falei, cara, primeira regra da pessoa com deficiência é o lema nada sobre nós sem nós, né? Não fale de acessibilidade de pessoas com deficiência, uma pessoa com deficiência na mesa, né? Porque lá atrás as pessoas falavam muito, como a gente cuida da pessoa com deficiência, né? Tipo, ela não tá na mesa, então você não tem que falar, né? Sim. E aí a primeira coisa que eu fiz foi o NPS, Net Promoter Score, né? Que é, você indicaria a minha empresa para um amigo familiar? Falei, eu quero ouvir essas pessoas. Então a gente parametrizou o NPS. Olha como é interessante. Quando eu fiz esse projeto, a Gol, dentro da falta de conhecimento dela, lembra que eu te falei?
não tinha luz para entender. Sim. Ah, Bruno, não vai ter demanda. Não vai ter demanda, porque o NPS é pago, a metodologia paga. Então, quanto mais e-mails você mandar, mais você paga no pacote. Sim. E eu lá na meio que meu convencimento. Vamos. Até que a Gol falou, vamos lá. Quando a Gol soltou o NPS, a Gol teve um retorno muito grande, o PEX. Ela achou que não ia ter nenhuma resposta. Teve mais de 20 mil respostas. Nossa. Sério. Foi impressionante. E a gente começou a ver o Mas NPS... como é que você analisa esses dados? Como é que vocês fizeram essa frente? Porque são 20 mil respostas, e aí? Ou faz por uma amostra? Como é que é? A Gol mandou o NPS para todo mundo. Depois ela faz um recorte. Dentro da aviação, existe um negócio chamado SSR, que é um código. Todo cliente tem um código. Então, exemplo, se você é um diamante, um Smile Diamante, você vai ter um código referente ao Smile Diamante. A gente vai saber que você é um Smile Diamante. Se você é uma pessoa cega, você vai ter o SSR Blind. Se você é um cadeirante, você vai ter o Wheelchair, que é o WC. São SSRs que são vinculados à sua reserva, para falar qual que é a sua característica como cliente. E aí a gente, como a gente tabula isso, só para vocês entenderem rapidamente. A Gol, ela separa condição e necessidade. Ou característica e personalidade. Enfim, tem pessoas que não gostam do termo. Mas vamos no condição e necessidade. Qual é a condição do PEX? Homem nordestino, certo? Sim. Essa é a sua condição, sua característica. Sim. Qual é a sua necessidade na aviação? PEX hoje. Qual a minha necessidade? Na aviação. O empresário PEX, bem sucedido. Ok, velocidade, sei lá, conforto. Vai, você tá indo bem. Tá indo bem, então tá. Conforto. Rapidez que você falou. Isso, não burocratização dos atendimentos. É isso. Seria, então. Você é um empresário. O empresário precisa de ser ágil. Sim. Você não quer fazer uma ponte aérea e perder 4 horas numa ponte aérea. Você quer ir lá fazer uma reunião e voltar. Sim. Então, a necessidade do PEX hoje... Gente, eu tô falando de uma tabulação gigante, tá? Não é simples assim, tá? Sim. Dentro de uma tabulação, eu consigo entender que o PEX é um empresário, ele precisa de rapidez, ele precisa... às vezes você não quer nem lanche a bordo. Entendeu? Você quer entrar e sair rápido. Sim. Uma necessidade que a gente tem, falando agora dos diamantes, o assento do lado desocupado. Porque às vezes o cara tá fazendo escrevendo um e-mail de negócio e não quer ninguém do lado dele. Sim. Entendeu? Aí voltando pra pessoa com deficiência. Então a gente faz uma tabulação que a gente entende a condição dessa pessoa e quais são as necessidades dela, ou a personalidade dela. Dentro da personalidade, eu separo o que é a acessibilidade de experiência do cliente, o consumo inclusivo. A acessibilidade é exemplo. Vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. Uma pessoa em cadeira de rodas que vai embarcar por escadas no avião. A necessidade dela é uma rampa. Tem mais coisas, tá? Mas só para exemplificar aqui pro pessoal. E qual que é a experiência do cliente dela? Qual que é o consumo inclusivo dela? Você consegue entender que a gente separa na tabulação? Uhum. Porque hoje o mercado, ele vê a pessoa com deficiência só, rampa, banheiro adaptado. Sim. Não. Isso é sua obrigação como empresa, entendeu? Não é... Isso tá na lei. Você tem... Sim. E a gente nem tem que discutir sobre isso. O que a gente discute aqui é o consumo inclusivo, é a experiência do cliente com deficiência. O quanto ele vai consumir na sua trajetória. Né? Então, exemplo, o PEX tem, sei lá, um parque de diversão. E ele tem uma montanha-russa PEXlândia. Da compra do bilhete até ele chegar na sua montanha-russa, que é o auge do seu parque, ele tá consumindo cachorro-quente, pipoca? Ele tá passando na sua loja de brinquedos? De brindes? Ou não? Você pega a acessibilidade e leva ele com o carrinho até lá, depois traz ele. Consegue entender? Sim. Então você perde dinheiro quando você acessibiliza errado ou quando você não acessibiliza. E aí a minha palestra começa a ser construída daí. Que aí eu começo a entender que a pessoa com deficiência precisa da acessibilidade como todo mundo. A acessibilidade, ela tem que ser um desenho universal, porque ela atende a todo mundo, não só a pessoa com deficiência. Lembrando disso, a única diferença é que o PEX usa numa intensidade diferente da minha. Entendeu, PEX? Sim. Mas todo mundo tá dentro do universo da acessibilidade. Sim. E aí eu comecei a entender que eu preciso entregar acessibilidade porque é direito, tá na lei, ninguém tá pedindo nada, né? Foi lá feito assim e assim tem que ser, mas que eu tenho que ter consumo inclusivo, que é tornar os meus produtos e serviços acessíveis a essas pessoas com deficiência, e a experiência do cliente, que é uma terceira etapa. Entende que é a maturidade? Sim. Entrega o que é direito, entrega o que é base e depois eu entrego o que é alta performance. Que é tipo sala VIP. O PEX tem um lounge no estádio tal. Então esse lounge é um lounge premium. Então tá acessível para esse cliente premium acessar. Então tá.
Então foi daí que minhas palestras começaram a ser construídas. E também tem um outro ponto. Toda vez que eu ia dar palestra, me pediam para fazer motivacional. Não é que eu não gosto de fazer, Sim. mas quem faz palestras motivacionais com acessibilidade, com pessoa com deficiência, tem que tomar cuidado para não ser capacitista. Porque é muito fácil eu falar que PEX capacitista, o mundo é capacitista e vender isso. Sim. Entende? Me dê um exemplo assim. Eu entendo a sua comparação como um negro racista, mas me dê um exemplo dentro da vida real. Tá. Vou dar um exemplo agora, tá bom? Eu cheguei lá no metrô e as pessoas me empurraram. As pessoas me empurraram porque elas estão apressadas e elas não têm um cunho de educação. E elas fizeram isso porque elas fariam com todo mundo. Com o PEX, com qualquer pessoa. E aí, eu sei disso. Eu sei que a pessoa não me empurrou porque ela... eu vi um cego quero empurrar. Não é isso, entendeu? E eu vendo isso como se fosse um capacitismo. Olha, coitado, o Bruno foi empurrado no metrô. As pessoas me maltratam. Eu posso levar isso com uma outra ótica, que é a ótica do anticapacitismo. Quer dizer assim, olha, pessoal, existem pessoas no metrô que têm uma outra característica a de vocês, que não percebem o mundo como vocês percebem, que não sentem o mundo como vocês percebem, como vocês sentem. Então, quando você for sair do metrô, tome cuidado para não machucar as pessoas. Às vezes pode ter uma pessoa que tem uma característica que pode agravar essa sua atitude. Sim. É o jeito que você vende isso, sabe? Sim. Então, quando você vai dar... Por isso que eu vou muito pro lado da experiência do cliente. Porque eu consigo mostrar para as pessoas a potencialidade da acessibilidade, né, e da humanidade com todas as suas características, e consigo falar de anticapacitismo. Então eu consigo falar que se você acessibilizar a sua companhia aérea, a sua empresa, o público com deficiência, as pessoas com deficiência, os clientes com deficiência vão acessar a sua empresa. Entendeu? Em contraponto, eu já consigo fazer um pacote que eu entregue para você rentabilidade, experiência do cliente, inclusão e anticapacitismo. Sim. Porque quando você acessibiliza a sua empresa, dentro desse processo de tornar a sua empresa inclusiva, você tem que dar um treinamento. Nesse treinamento vai ter anticapacitismo. E os seus funcionários vão olhar a pessoa com deficiência com outros olhos. Com potencialidade. E quando ela for pra rua, no metrô, o seu funcionário, você acha que ele vai mudar? Não, hoje eu tô treinado PEX, aí eu saio no metrô e eu destreino PEX. Não. Isso se torna cultural. Né? E aí a experiência do cliente nessa roda, PEX, pode ser uma ilusão minha, tá? Mas nessa roda, as grandes empresas que detêm, né, o grande capital e as pessoas que estão embaixo, né, porque a massa de pessoas que trabalham na pirâmide das empresas é muito grande. Se eu consigo levar para elas a experiência do cliente, inclusão, equidade, né, e anticapacitismo, essas pessoas fazem parte da sociedade. Os seus funcionários não ficam aqui dormindo, né? Eles vão para casa, eles consomem, certo? E falando de maneira comercial e empresarial, quando você prepara a sua parte interna da empresa, seus colaboradores com essa cultura, mas e com esse imune desses dados, porque você me falou que existe quantos deficientes no... O censo do IBGE é de 10 anos, né? Em 2010, o censo fez um dado que 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 24% da população. 24%. Só explicando esse dado, foi o que eu te expliquei lá naquele dia. Naquele dia. Quando o IBGE fez essa metodologia, não sei muito bem, ela pedia pra pessoa declarar. Então a pessoa às vezes usava óculos, ou tinha uma dificuldade de enxergar, e ela falava que era uma pessoa com deficiência. Sim. Mas por mais que o dado seja 19 milhões, 18 milhões, que já é alto para um país igual o Brasil, se a pessoa falou que ela tem uma dificuldade, ela se enquadra em acessibilidade, entende? Ela pode não ser uma pessoa com deficiência, mas ela se enquadra na modificação que você fez na sua empresa, entende? Tanto quando você traz esses dados, você coloca, por exemplo, a Gol é uma empresa que eu vejo que se preocupa muito, porque como você fala essas coisas, isso me dá uma noção interna. Eu falei, que massa, a empresa trabalha dessa maneira, e não pelo lado
Aliás, também pelo lado humanitário, mas pelo lado de uma empresa lógica que, entendendo esse dado, ela consegue potencializar as vendas dela. Você, falando da Gol, tem uma máxima interessante que a gente pode tratar aqui, que eu sempre pergunto assim, eu dou esse meu treinamento. Quando você monta uma empresa, você quer que sua empresa ande feito uma mobilete ou voe feito um avião, né? A gente faz aquela brincadeira. Aí todo mundo, obviamente, um avião. Ela falou, olha só, quando você entra no avião, ele tem muito mais painel do que retrovisor. Enquanto a mobilete, o painel é desse tamanhozinho e tem muito retrovisor. Isso mostra um dado real que quando você está na sua empresa, você tem que olhar muito mais para dentro dela para fazer com que ela voe como um avião. Então isso é um dado que você me mostra que a Gol, fazendo um trocadilho com o avião, é assim a gestão. Na gestão, a gente tem que olhar, quando faz a análise SWOT, por exemplo, a gente tem que estar assim, de olho nas fraquezas, nas ameaças, tal como também nas forças, mas aqui dentro, de trazendo para o universo da palestra, você palestrando isso, e eu sou, como você falou, do mundo das palestras, mas você traz um dado que me fez, a partir do dia que eu lhe conheci, pensar de uma maneira diferente, comercialmente falando e humanitariamente falando também. Então, você teve realmente esse impacto duplo comigo, sendo bem sincero. Agora, mudando assim um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho também sobre a parte irresponsável do Bruno, porque eu vi um vídeo onde que você dirige um caminhão, aquilo é verdade, isso sim, me explica essa história, mas me fala outras coisas assim que você se aventurou. Sei. Porque assim, você gosta de ir pro norte, né? E diz que você Minha paixão. Aí me fala assim, você gosta de se meter lá nas aldeias indígenas e... Cara, e no final das contas, assim, para quem enxerga, já tem uma periculosidade fazer as coisas que você faz. Imagina para você, conta aí essa... O Pex tem que tomar cuidado com coisa que eu conto pro Pex. Não quero entregar nomes, não cita nomes, não cita lugares, não vou me entregar a ninguém. Não. Eu quero falar só do Bruno e das irresponsabilidades do Bruno. Vamos lá, primeiro mandando um beijo pro norte, pro estado do Pará, que é o estado que eu vou viver ainda. Eu sei que a gente quer empreendedor, né? Mas eu quero, sim, morar no norte. Sim. Mais especificamente, um beijo pra Capitão Poço, que é uma cidade que fica a 200 quilômetros ali de Belém do Pará e tudo mais. Vamos lá, por partes, tá? Eu sou uma pessoa que eu adoro... Parece clichê, mas eu adoro natureza. Porque a maioria das pessoas falam, adoro natureza, sim, né? Uhum. Mas é aquela natureza gourmet. É a natureza da minha namorada. Minha namorada adora a natureza. Desde que a natureza esteja lá, ela esteja aqui, né? Não é propriamente o seu caso. Não. Em 2018 eu conheço a minha namorada, que hoje é minha mulher, minha esposa. E de tudo que me agradou nela, tudo que me atraiu nela, um dos pontos era ela ser do norte. Então, ela ser do norte foi um dos pontos que eu falei, nossa, eu quero. E aí, em 2018 mesmo, eu comecei a namorar com ela em maio. Em outubro, eu fui pra Belém do Pará. Quando eu pisei em Belém do Pará, Pex, eu não sei te explicar, porque você também é do Nordeste, né? Próximo ali. Próximo. Eu não sei explicar o que aconteceu. Sabe quando você se reconecta com alguma coisa que você nem sabia que você... Entendo. Não sei explicar, Sim. Não sei se é espiritualidade, enfim. E eu fui em outubro no Círio de Nazaré. Nossa, diz que é impactante. E quem me conhece sabe que eu tenho fobia a multidões. É. Mas quando eu cheguei no Pará, eu fui pro Vero Peso. Quem conhece o Vero Peso, que é uma das feiras mais antigas, uma das feiras populares mais antigas do Brasil, é um tumulto, é som, é cheiro, enfim, é um frenesi de sensações. E eu tenho fobia, e lá eu não tive fobia. Eu queria ficar lá dentro, sabe? Experimentar. E aí, nessa mesma viagem, eu fui pra Ilha do Cumbu. Depois eu andei de barco 6 horas, fui pra Ilha do Marajó, sabe? Uhum. Eu subi 6 horas de barco. Assim, foi uma semana muito, muito louca. Imagino. E aí eu comecei a me conectar com a floresta e tudo. E conheci... Nossa,
Foi mágico. Depois a gente tem que fazer um podcast só pra contar essas viagens. Beleza. Aí eu voltei. Ou você me convidar pro seu podcast, né? Ah, verdade. Todos a bordo. Sexta-feira às 4 horas. Então vamos lá, já faz essa publi aqui. Vamos fazer essa publi. Vai, vamos fazer a publi. Lógico que pode. Chama o pessoal pra assistir aí. Vamos dar uma pausa dessas tuas histórias de responsabilidades e faz a tua publi aí do teu podcast que tu vai lançar. Pessoal, sexta-feira agora, às 4 horas da tarde, ó, lembra? Às 4 horas da tarde, nós temos o Todos a Bordo, tá? É o primeiro podcast de acessibilidade e consumo inclusivo que vai dar protagonista às pessoas com deficiência. Então, nessa mesa aqui, claro que vão estar pessoas que não possuem deficiência, mas o protagonismo vai ser das pessoas com deficiência que tem técnica, que tem conteúdo e tem literatura para compartilhar com a gente o que é a verdadeira acessibilidade, como aplicar ela de forma honesta e justa. Massa, massa, massa. Graças ao PEX, tá? A gente tem que dar... gente. O PEX acreditou, tá? Acredito. Mas o que eu não acreditei foi quando eu vi seu vídeo dirigindo um caminhão. Tá. Vamos chegar lá. Isso eu não acreditei. Vamos chegar lá. Aí só pra vocês explicarem, gente. Em outubro eu fui pro Pará, a primeira semana. Olha o tanto de coisa que eu fiz na primeira semana no Pará. Sírio, Ilha do Cumbu, Ilha do Marajó. Depois pesquisem Ilha do Marajó, maior ilha fluvial do mundo. Sim. Falam que é do Bananal, mas eu não sei. Lá eles falam que eles são os maiores. E aí voltei pra Belém do Pará. De Belém do Pará eu fui conhecer a família da minha namorada, que fica em Capitão Poço, que eu falei que é o interior do Pará. Sim. Na primeira semana eu já fiz tudo isso, hein? Olha só. Quando eu cheguei na família da minha namorada, um beijo pra família Dourado, Cara, parecia que eu tinha voltado pra minha casa. Primeira semana parecia que eu era filho deles. Era muito louco o PEX. Não, sabe? Não teve aquela coisa do genro que demora um pouco pra se incorporar à família? Sim. Eu já tava deitado na rede, já sem camisa, já tava... E aí, Igarapé, não sei se lá no Nordeste tem muito Igarapé. Sim, sim. Cara, eu não conheci Igarapé. Tem noção, mano? É uma piscina no meio da floresta. E aí enfim, fiquei lá um mês. Aí nesse primeiro mês, nesse primeiro ano, 2018, eu fiz esses tours. Nos outros anos, todo ano eu vou pra lá, né? Aí eu comecei a visitar as tribos indígenas, os quilombos, a população ribeirinha de lá, os colonos que eles chamam, a cultura deles. E aí a cidade, não a cidade toda, obviamente, mas as pessoas que me conhecem começaram a me abraçar. Porque eu era o cego doido, sabe? E aí, o cego que entra no meio da floresta, entendeu? Aí o ano passado, a Nega, que é a irmã da minha namorada, da minha esposa, a Nega, um beijo pra ela, começou a namorar com o Paulão, que é um caminhoneiro. E o cara gostou de mim. Tu tá entregando nomes, olha que eu posso, tu tá entregando. O Paulo, ele é de Sergipe. Certo. Cabra macho de Sergipe. Aqueles caras meio antigos, já viu aqueles caras antigos, bruto, rústico. Ele falou, Bruno, você quer dirigir meu caminhão? Eu falei, eu quero. E o pessoal e ele falou, não sei se ele falou por educação, mas eu acho que ele não sabia da minha fama de doido. Ele achou que ia falar, não. Eu falei, claro que eu quero, agora. E aí agora, a gente foi. Mas, ó, gente, só pra entender, não teve risco à vida de ninguém. Não tinha ninguém. Foi num condomínio fechado. Era um condomínio fechado. fechado. Não tinha nenhuma casa construída. Era um condomínio que tá sendo construído. Foi 2 horas da manhã. E foi 1 quilômetro, assim, tá? Tirando isso, teve o caso que eu te contei. Minha namorada sempre briga comigo quando eu quero fazer coisas doidas. A gente tava num que eles chamam de terreno lá, né? Porque pra eles fazenda tem que ter boi. Então, às vezes é uma fazenda, mas... Sem boi é terreno. É terreno, E aí o meu cunhado, o Neto, um beijo pra ele. Ele falou assim, Bruno, vamos conhecer meu terreno. Me colocou num trator. Nossa, que emoção, cara. Já andou de trator? Não lembro, acho que não. Aí ele colocou, aí o Neto foi dirigindo, eu fui numa roda do trator, né, no paralama do trator, a filha dele na outra. Então eu falei, ele não vai matar porque a filha dele tá aqui também, ele vai matar a filha dele. E atrás foi o meu sobrinho, né, a filha dele é minha sobrinha e o Roger é meu sobrinho. E ele começou a dar pelo terreno. Aí... passa na plantação de pimenta do reino lá, que eles têm muita plantação de pimenta do reino, mostrando as coisas, as árvores, né, que eles conhecem bastante, né, ele é de lá. Quando vê, ele não viu, ele passou em cima de um vespeiro. Eita. Aí a bagaceira foi doida. Eita, aí. Mas foi engraçado, Pex, que eu não enxergo, pessoal, só entendendo pra vocês que eu não enxergo. Esse olho daqui é totalmente escuro. Esse daqui é totalmente embaçado e em volta do meu olho é escuro. Então toda a parte periférica do meu olho é escura, porque a retina descolou, e o meio é embaçado. Certo. Então eu não vejo o rosto, eu não vejo nada com percepção. Quando a primeira vespa, depois pesquisem, a vespa tatuí.
Que ela é tatuí porque a casinha dela parece um tatu-bola, um tatu-peba. Sei. Quando ela pousou na minha mão e eu vi, eu falei, aí ela lascou. Se eu tô vendo, se essa Vespa é fonte ampliada, Olha o tamanho dela. se ela tá acessível pra mim enxergar, olha o tamanho dessa Vespa. Aí deu a primeira, aí deu a segunda. E eu tava de chapéu, depois se você quiser postar essa foto, pode postar. Ah, Um dia antes eu tinha comprado um chapéu de boiadeiro. Ah. Lindo, chapéuzão. Ah. Parecia um fazendeiro, Sei. parecia o rei do gado. aham. Então o que me salvou é que elas vêm aqui, né? Então com o chapéu, elas começaram a vir aqui. E começou a atacar todo mundo. E aí? Aí o Neto, um cara muito esperto, vive lá, né? É da terra. Ele tava em cima delas. Então na hora que ele foi acelerar o trator, ele falou, não vou acelerar. Vamos matar as que tem aqui, porque se eu sair, as que estão embaixo, porque ele esmagou, né? Sim. Aí ele foi lá, e ele é acostumado a tomar ferrão, né? Ah. E ele tava dando risada, porque o paulista, vamos ferrar esse paulista, né? Ele fumando e falou, calma. E os bichos lá atacaram ela porque a gente tava mais alto que ele e ele tava fumando. Então a fumaça não deixou que ela fosse pra cima dele. Nossa, mas na hora que eu voltei, cara, E aí? minha cara toda inchada. Eu falei, nossa, vai doer mais a minha namorada, porque ela enche o saco. Aham. Ela encheu o saco. Nossa. Seu irresponsável. E eu dando risada. Eu adorando, gente. Tava doendo, mas eu tava adorando. Aquilo pra mim foi tipo, uau, nossa senhora. Aventura. Aventura. E nesse mesmo dia, isso é muito interessante. O quanto a natureza pode ajudar as pessoas. A gente que é daqui da capital, que é urbano, a gente não tem coragem nem de dormir, às vezes, com a janela aberta. Não questão de violência urbana, mas de bicho, né? A gente não dorme com a janela aberta. Lá, foi a primeira vez que eu dormi do lado de fora numa rede. Do lado de fora. Ah, Não é tipo com a janela aberta, não, do lado de fora da casa. A gente armou uma rede. E a gente tava assim na alpendre, você sabe muito bem, você é Sei, de família sei. do interior, né? sim. A gente tava na alpendre pra dormir assim, todo mundo conversando, aí veio uma caranguejeira. Eu adoro bicho. Aí o pessoal lá quer matar, porque eles vivem lá, então eles, né? É a cultura dos caras, a gente não julga. Eu falei, não mata. Aí eles pegaram e botaram ela pra fora. Já ficaram puto comigo, tipo, cara, deixa eu matar essa porra. Aí ela voltou, depois de uma hora ela voltou Lógico. pro meu lado. E aí? Beleza. Não deixei matar de novo. Ela foi embora. Quando a gente foi dormir, adivinha que tava embaixo da minha... Diga. A mesma aranha. Ela gostou de ir. Eu tô vendo. Aí desconectou. Aí eles mataram, porque eles falaram, não, agora você tá me tirando, né? É. Mas é isso, eu adoro, gente. Adoro. Que nem fevereiro agora eu fui pra Alter do Chão, Santarém, no Pará. Aconselho todo mundo aí. É um lugar lindo. Você se conecta com uma natureza de um jeito que... Assim, claro que lá tem a parte turística, mas tem uma parte cultural que é muito bonita. Eu gosto, assim. Não vou mentir pra você. Minha próxima viagem agora vai ser pra Manaus pra fazer se tudo der certo, pra fazer o cruzeiro que tem na Amazônia. É um cruzeiro que tem de 6 dias. Que ele vai pelo rio. Eu gosto, Pex. Vai ter... Se Deus quiser, vai ter Terry Story pra você... Você sabe, você tava falando aí no Sírio, eu tenho vontade de conhecer, porque é muito impactante. Vamos. Quero combinar pra gente ir juntos, tá? Mas pro Sírio, essas coisas todas, não me convide aí de caranguejeira, Você fica com a minha namorada. Então Você pronto, ficou eu e ela, com você vai ser... A gente se conhece, eu e sua namorada, a gente se dá bem, a gente tem essa característica. Estamos lá, mas não estamos nessa muvuca toda, não. Não, mas de coração mesmo, se você quiser ir no Ciro, a gente pode combinar. Não, eu quero. É uma Sério, experiência... eu quero. Tem 2 coisas que eu quero conhecer do norte. Eu quero conhecer o Sírio. Bote de compromisso mesmo Eu já comigo. sei outra coisa que você quer conhecer. Eu quero Parintins. Sabia. Sabia. E eu tô falando aqui no ar. Se você tem que dizer assim, Pex, bora. Você já foi? No Parintins ainda não. Não? Não tem vontade, não? Tenho. É que Parintins tem que comprar voo antes. Tudo Não, uma eu sei, estrutura. mas tipo assim, mas é uma festa lindíssima, como a gente vê pela TV, né? Tem uma festa. É que Parintins é lindo, mas tem uma festa em Santarém que vai acontecer agora, chamado Sairé, Ah, que é a dança dos botos. nossa. E aí, ela vai fazer 50 anos esse ano. Chama Sairé. 50 anos esse ano. E ela ainda mantém as características. Parintins também tem as características dele, mas Parintins virou comercial, assim, tipo, Sim, né? sim. Tem uma estrutura muito bonita, tem toda uma infraestrutura. A Sairé é muito bonito, dá pra todo mundo ir e fica em Altar do Chão. Altar do Chão fica muito perto de Santarém. Assim, e é um festival muito bonito. Depois coloquem aí, Sairé. Ah, vou colocar. Aproveitando aqui, nosso horário tá estourado. E eu tenho uma pergunta oficial que eu preciso fazer pra você. Ai, meu Deus. Já que. Não, é uma pergunta. Não é nada pior, não. Você sabe que o Experience é sobre transformação, como eu falei pra você. Chega uma etapa da nossa vida
que cada ser humano, obviamente, com sua etapa de vida diferente, com sua vivência diferente, mas eu fiz uma promessa que eu quero trabalhar muito nessa parte de eventos, como na área de transformação. Eu tive a vida modificada dentro de um evento. Um evento ele foi responsável para que eu desse um clique e tivesse minha vida completamente modificada a partir de então. E conhecendo você e com tudo que você representa e a pessoa que você é, o amigo e pupilo agora que você sabe que eu sou um mentor casca grossa, sabe que eu não deixo ali não, mas sim, por conhecer seu potencial e tudo aquilo que você consegue transformar na vida das pessoas com e sem deficiência. Isso é bacana porque você consegue atingir todo mundo. Eu queria que eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que vai estar palestrando no Experience 2 e 3 de setembro em Alphaville, pessoal. A pergunta é: o que é que Bruno vai trazer para o palco do Experience? Eu vou trazer o Pex, você é o senhor dos tripés, né? Sim. Então eu vou te dar um presente. Eu vou trazer técnica, Certo. mas sempre de forma lúdica e didática, então nada técnico que vai deixar as pessoas chateadas ou vai destransformá-las, né? Porque às vezes a técnica deixa a pessoa mais triste, né? Sim. Vivência. Então eu vou levar o que é a vivência da acessibilidade, como que você pode ser incorporado nisso. Obviamente que quem não tem deficiência não vai ter a vivência de uma pessoa com deficiência, mas eu consigo mostrar para você a sua vivência com uma pessoa com deficiência, né? E o último pé desse tripé é a experiência. Então, a técnica é tudo aquilo que eu consigo adquirir por literatura, workshop, né, graduação, livros. A vivência é viver mesmo, né? Você viver aquilo na pele ou você presenciar aquilo. E experiência é o que você já escreveu, né? Então, o que você já escreveu com uma pessoa com deficiência, né? O que você já escreveu dentro da sua empresa, com acessibilidade, com consumo inclusivo? Será que o seu livro que você escreveu até hoje incluiu as pessoas com deficiência e acessibilidade como genuinamente? Então, eu vou levar isso. E também vou levar alguns dados interessantes, algumas coisas que a gente brinca que é a isca, né? Eu vou mostrar isso, é claro que depende da pessoa depois pesquisar ou procurar a gente, né? Sim. Mas eu quero levar isso. Técnica, vivência e experiência da acessibilidade e consumo inclusivo. Bacana, que bacana ter você aqui a bordo disso tudo. Você realmente era uma pessoa que faltava dentro disso. Eu me sinto muito bem comigo mesmo, porque assim, Deus tem sido maravilhoso comigo. Você sabe um pouquinho da minha história, você vê como a gente cresce. Quando eu criei tudo, eu sempre estou muito preocupado em também devolver para a sociedade. E ter você no meu time é a garantia que eu estou devolvendo para uma fatia da sociedade que eu não devolvia. Então isso me faz, desde que eu lhe conheci, eu me sinto assim muito bem em saber que eu vou, através de você, unir forças e atingir uma população que merece, precisa e, além de tudo, é apenas uma característica e você me ensina isso a cada dia. E nada além disso. É uma característica, como eu sou paraibano, como você gosta de vespa, enfim, essas características. Elas gostam mais de mim do que eu. Você a caranguejeira. Você já deixou, mas eu quero que você deixe aqui suas redes sociais para a galera te seguir. Vamos começar, obviamente, mais uma vez falando do podcast, que é Todos a Bordo, todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. É show de bola. Venha ver aqui como é que Bruno trata esse assunto dessa maneira, tão didática e tão leve. O que mais temos de rede social? Sempre Bruno Pinay, né? Pinay, que é o meu apelido da aviação, assim que eu sou conhecido. Bruno, porque eu sou Bruno. Bruno Pinay, escreve P-N-A-P-N-A-E. Isso, pra quem gosta do alfabeto fonético, é Papa, Novembro, Alfa... Escola? Olha, travei agora. Eco. Okay. Mas todos a bordo a gente vai começar a colocar no ar, né? O Pex está estruturando isso com a gente aqui. Daqui a pouco todos a bordo vai estar tão grande que todos estarão a bordo. Todos estarão a bordo. Então, primeira chamada, sexta-feira, às 4 da tarde. 4 da tarde. E a pessoa que vai vir é muito especial, pessoal. Que massa. As pessoas nunca viram isso num podcast. Não é fazer propaganda, não. Sensacionalismo. Não. Vai entregar, realmente. Quando você sexta-feira, depois que acabar, podem examinar no YouTube, vocês não vão encontrar. Massa. Vai ser a primeira vez que a gente vai trazer... Não posso falar muito, não. Vamos deixar. Aí temos o quê? Instagram, temos mais o quê?
Bruno Penai, Instagram. E... Mas vai melhorar. Essa parte Não, mas a galera te acha lá. no Instagram, isso. Até porque depois que você começar a gravar seus podcasts, você vai jogar cortes lá, com certeza. Isso. Então vai rechear. E também Bruno vai ter TikTok também, onde a gente vai jogar pra essa galera de lá também. Isso. Maravilha. Eu queria que você deixasse, e não poderia ser diferente, uma mensagem final. Uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo agora, com e sem deficiência. O que é que Bruno tem a dizer? Então, a mensagem, eu tenho um... Eu gosto de falar ela, Fex, mas eu tenho medo de cair naquela coisa do clichê. Do clichê. Mas eu vou falar porque é de coração. Eu vi essa frase quando eu tava no hospital de uma enfermeira, e foi muito importante pra mim, que ela falou assim, que o campo do fracasso não tá povoado de pessoas fracassadas, mas sim de pessoas que desistiram antes de conseguir. Olha, Então não é uma pessoa fracassada, é que você parou antes, entendeu? sim. E eu sou exemplo, eu tentei muito, né? Eu lutei muito. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu me esforcei, né? E eu não desisti. E aí eu podia ter desistido e não chegado até você. Que coisa Eu seria um maravilhosa. fracassado? Não. Eu só desisti um pouco Desistiu. antes de conseguir encontrar você. Falam que é do Abraham Lincoln, né? O 17º presidente dos Estados Unidos. Não sei se é verdade, não vou dar não vou deixar essa informação, mas foi uma frase que ela me disse sobre isso. Eu te digo que ela é uma frase muito importante. Eu digo ela de algumas outras versões, mas dentro do nosso universo, eu acho realmente que muita gente seria de sucesso só apenas se tivesse persistido um pouquinho mais, Sim. na verdade. Bruno, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Esse papo fluiu. Você Foi é um bom. storyteller de fato. E para você que está nos assistindo agora, mais uma vez eu lembro, o Bruno vai estar no palco 2 e 3 de setembro no Experience em Alphaville. Segue Bruno nas redes sociais, me segue também, Pex Diniz, PXS Diniz, onde lá a gente traz um pouquinho da vida aí do empreendedor, do empresário, da pessoa que ama viver. Quero pedir para você curtir esse vídeo, se fez sentido para você essa história. Claro, lógico que fez, né? Como é que eu farei esse cara aqui, esse showman. E faz suas perguntas, tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, comenta bastante, que a gente vai encaminhar para Bruno responder lá nas redes sociais dele. E compartilhe isso aí para teus amigos. Que história maravilhosa, né? De superação, mas uma superação assim leve, que nos ensina. E a gente se encontra nos próximos episódios. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.